Lucas, capítulo 6, verso 46 e seguintes. Diz assim a palavra do Senhor: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam derrubar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande ruína daquela casa. Que história que Jesus conta para aqueles homens que estavam ouvindo. Deixa eu dizer para vocês que, como sempre, esse é um texto que faz parte de um contexto muito maior, não é? Eu escolhi o evangelista Lucas para contar essa história. Você pode ver essa mesma história em Mateus e em Marcos. Lucas é por uma peculiaridade que eu encontrei e que falo já dessa peculiaridade, mas o interessante do contexto desse texto é que Jesus ele está falando com aquelas pessoas e ele começa fazendo uma explanação sobre uma série de itens importantes para a fé cristã. E ele fala do hábito de, por exemplo, julgar os outros. Ele mexe na ferida de muita gente que está ali única e exclusivamente só para beber e depois regurgitar. Ele fala sobre a árvore e seus frutos. E ele finalmente chega nesse ponto que fala sobre os dois fundamentos. Bom, eu costumo dizer que quando a gente abre a palavra de Deus, quando a gente se coloca na posição de quem quer ouvir a voz de Deus, só pode acontecer uma coisa: é ouvirmos sua voz. Porque ele fala conosco. Ninguém que vem ao Pai, ninguém que se coloca para ouvir a voz de Deus fica sem resposta. Deus ele sempre fala conosco. Esse fragmento em especial me falou muito ao coração, porque ele aponta para uma discussão redicente, né? Reincidente até, que nós temos tido aqui no canal, na Igreja Batista Ousado Amor, nas celebrações, nos estudos, que é justamente o grande perigo que há de misturarmos religação com Deus com apenas religiosidade. E uma espécie de confusão muito comum que nos ocorre. E hoje, especificamente dentro desse contexto maior, eu quero falar com vocês, à luz dessa palavra, sobre o tema depois de dizer eu creio. É muito comum nós, numa roda de evangélicos, né, numa roda de cristãos, de vez em quando sair um eu creio. Isso, na verdade, é uma representação social de tudo aquilo que a gente ouve sobre a palavra de Deus, essa pujança que é a palavra de Deus em nós, essa coisa forte que os esotéricos gostam de chamar de energia. É claro que é muito mais que energia, e é por isso que quando a gente ouve a palavra, a gente num brado grita eu creio. Se a gente não grita com palavras, a gente grita com atitudes, com comportamentos, e até aí está muito bem. Mas dentro dessa temática
O que é que eu quero expor à luz dessa palavra? É que algumas pessoas, depois de ouvirem a mensagem, de irem até Jesus, estavam, numa linguagem muito nordestina, buscando certo galanteio, certa bajulação, não é? Puxando muito para a possibilidade de, quem sabe, convencer esse mestre de que eu sou bonzinho porque eu estou aqui lhe bajulando, lhe agradando, lhe seguindo, lhe ouvindo. Mestre, mestre. E Jesus, aqui está a peculiaridade de Lucas, que os demais evangelistas não fazem desta maneira. Lucas registra que Jesus diz: por que vocês me chamam de mestre, mestre? Se você colocar os olhos aí no texto, você vai ver que Jesus, tá entre aspas aí, Jesus falou exatamente assim. Jesus falou: Senhor, Senhor, e põe uma exclamação. Eu imagino, bom, para os mais ortodoxos talvez não, eu não quero ferir a sua crença, mas Jesus me parece nesse momento aqui extremamente irritado e descontraído ao mesmo tempo. Senhor, Senhor, por que vocês me chamam assim se vocês não me ouvem? Esta é uma palavra do dia. Essa peculiaridade que Lucas coloca é uma palavra do dia. Porque na prateleira da religiosidade, na prateleira do evangeliquez, na prateleira que acaba representando as demandas evangélicas, as demandas cristãs de nosso tempo, estas prateleiras parecem nos seduzir a gritar: Senhor, Senhor, Mestre, Mestre, eu creio, e criar o nosso próprio léxico, mas ao mesmo tempo não passar disso. Ocorre que depois de dizer eu creio, há outros comprometimentos. Não basta crer, como vimos numa outra quarta-feira dessas, quando Jesus dizia aos judeus que iam crendo nele, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja, se crer apenas fosse o suficiente para viver a plenitude de uma vida balizada, de uma vida estruturada, então Jesus não teria dito isso, e ele completa dizendo: vocês são escravos, e são escravos do pecado. Vocês são escravos, e eles dizem: como é que o Senhor me chama de escravo, nos chama de escravos? Nós somos filhos, descendentes de Abraão, né? O nosso pai Jacó, essa coisa toda que parece que, como herança hereditária, cultural, da fé, o pensamento judaico-cristão que nos alcança, e parece que de maneira muito contundente ficou muito comum dizer Senhor, Senhor, Mestre, eu creio, eu sou, eu tenho, eu faço parte. Só que, depois de dizer tudo isso, há outras coisas a serem vividas. Depois de dizer eu creio, depois de dizer sim para Jesus, depois de dizer eu quero viver isso tudo, depois de ouvir, há outras implicações, e são essas implicações, são sobre estas implicações que eu quero falar hoje, nesse pouco tempo que nós temos nessa live, e nesse pouco tempo que temos para dispor da palavra que compartilha entre os irmãos. Vejam bem, Jesus diz: ao invés de vocês ficarem apenas dizendo Senhor, Senhor, Mestre, Mestre, eu creio, que palavra profunda, quanta bajulação, vocês deviam fazer o que eu mando. Vocês deviam
viver para além daquilo que vocês creem. Sim, porque a fé é um arco que lança distante a flecha. A fé não serve apenas como indumentária, mas a fé é um instrumento que possibilita, inclusive, a salvação, já que pela fé em Cristo é que nós somos salvos, é pela fé em Cristo que nós somos guardados no Pai para a vida futura. Pois bem, não é apenas crer, mas transformar essa fé em atitudes. Pois bem, Jesus, continuando, ele vai dizer, eu vou mostrar para vocês, verso 47, ele diz, eu vou mostrar para vocês o que é que acontece. O que é que acontece com aquele que vem, ouve e pratica? Olha, aqui nós temos o beabá da fé cristã. Aqui nós temos o beabá de quem quer ter uma vida próspera, profícua, plena. Gosto dessa palavra plena porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa palavra abundância, a melhor transliteração dela é plenitude. Vocês tenham uma vida em plenitude. Eu vim para que vocês não cumprissem apenas as etapas de nascer, crescer, reproduzir e morrer, mas eu vim para que você tivesse vida. Eu vim para que você tivesse oportunidade de viver plenitude e não apenas um pedacinho do céu. Eu quero é que vocês vivam a plenitude daquilo que o Pai sonhou para vocês. Agora, para viver isso, existem etapas, e aí Jesus coloca, bom, de cara, tem 3 coisas aqui que Jesus aponta. Primeiro, é aquele que vem até ele. Isso é muito importante porque não há outro mediador entre Deus e os homens. Só Jesus Cristo, homem. Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Isso seria minimizar a verdade. Uma maneira de minimizar essa verdade seria viver de modo pleno, precisa passar por Jesus. Porque é muito mais do que plenitude que a mente humana consegue condensar, apreender, aduzir, resguardar para si, transformar em algum entendimento. A vida plena é muito mais do que isso. Não é apenas estar bem financeiramente, estar bem no trabalho, na escola, na faculdade, na profissão, e na família, sei lá. É muito mais do que isso. Vida plena é, apesar de tantas coisas estarem em dificuldades, ainda assim eu vivo bem. Pois bem, essa situação de plenitude começa em ir a Jesus. Veja que coisa linda. Ele diz assim, aquele que vem a mim, veja bem, verso 47. Todo aquele que vem a mim. Então tudo começa na ida para Jesus. Tudo começa na ida para Jesus. A procura de Jesus. Que coisa linda que me vem à mente agora. Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes. Eu vos escolhi a vós outros. É Ele quem nos escolhe. E por Ele nos escolher, até ir até Ele é obra do Espírito Santo. Se você ainda não foi a Jesus, esse primeiro passo, comece pedindo, Espírito Santo, me converta. Espírito Santo, me convença do pecado. Me convença da justiça, me convença do juízo. Quebranta meu coração. Me escolha. Ah, meu Deus, que mistério! É esse mistério da fé, não é? Deus nos faz sentir desejo de ir até Jesus. Veja que coisa linda. Se você não sente desejo, mas de alguma maneira essa reflexão chegou a você, deixa eu lhe encorajar, faça uma oração. Diga, Deus, muda aqui meu coração, muda. Me dê uma oportunidade, me dê sede de ir até Jesus.
Me dê sede de ir à procura de Jesus. Aqui está o primeiro passo. É ir para Jesus. Isso tem várias implicações que eu poderia dizer que uma delas é não confundir ir para Jesus e viver a religiosidade. E eu tenho batido tanto nisso, né? Mas é porque eu penso que a graça de Deus, a graça que nos convence do pecado a partir de um favor imerecido, também é a mesma graça que nos ajuda a vencer o pecado, a vencer as nossas dificuldades indo ao encontro de Jesus. Isso não acontece com a vida de religiosidade. O máximo que uma vida de religiosidade pode fazer é me fazer um bom religioso. E uma coisa quase não tem nada a ver com outra. É correr para Jesus. Se você correr para Jesus, se você correr ao encontro de Deus através de Jesus, eu garanto a você que tudo que deve ser cumprido na religião será cumprido. E será cumprido com prazer. O apóstolo Paulo chama isso de sacrifício de louvor. Deixa eu dizer para você que quando a gente corre para Jesus, os compromissos espirituais, a partir dos quais balizamos o nosso comportamento, a nossa conduta, eles se tornam leves. A religião faz o contrário, torna pesado, não é assim? Josinha, de onde você está tirando isso? Da Bíblia. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Troque o fardo de vocês pelo meu, porque o meu é leve. Eu sei, talvez um religioso de plantão esteja dizendo: que pastor esquisito é esse que está falando mal da igreja? Não estou falando, não. A igreja é santa, é imaculada. Agora, a igreja também é corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, não pode se deter apenas uma placa ou ad ditames, um conjunto sistemático de dogmas apenas. E não estou desmerecendo nossos dogmas, não. Eu creio num conjunto de dogmas, num conjunto que estrutura a minha fé, mas eu não posso fazer essa estrutura ser mais importante do que correr para Jesus. Eu vou dar um exemplo. Eu estou me coçando para dar, eu vou dar. Me perdoe, por favor, se tiver alguém que discorde de mim, não tem problema. Olha, eu sou cientista também, e uma das bases da ciência é justamente a dialogicidade. Se você discordar de mim, não tem problema. A gente continua irmão, amigo, colega, do mesmo jeito. Mas deixa eu dizer para você, existem pessoas que pensam, e eu respeito, mas pessoas que pensam que, por exemplo, se uma mulher cortar o cabelo, isso é conhecido de todos nós, né? Ela pode ser castigada por Deus por isso, porque ela será uma desonra. Veja, eu respeito quem pensa assim. Mas se esse costume, ele se torna mais importante, mais pujante, mais relevante do que correr para Jesus para ouvi-lo, e, irmãos, isso começa dando uma confusão dos infernos. Há outras coisas que eu poderia citar, mas eu não vou. Eu só citei essa porque eu estava me coçando, a minha mente estava fervilhando com esse exemplo. E repito, eu respeito, tá certo? Respeito. E tudo que você disser aí que crê, eu vou respeitar. Como disseram as últimas massas cinzentas, eu posso até nem discordar, eu posso até nem concordar com você, mas eu vou lutar para que você tenha o direito de dizer como você pensa, como você crê. Agora, uma coisa eu não posso deixar de denunciar aqui, na nossa reflexão, no nosso estudo, é que correr para Jesus não é a mesma coisa que correr para um conjunto dogmático que estrutura um sistema religioso. Não é. Eu tenho o meu conjunto. Eu tenho coisas a partir das quais eu estruturo minha conduta. Mas essas coisas não podem ser mais importantes do que correr para Jesus, até porque estas coisas devem ser alimentadas pelo fato de eu ter encontrado Jesus.
E aí Jesus diz assim: olhe, aqueles que vêm a mim, esse é o problema. Esse é o problema do eu creio irresponsável. O eu creio irresponsável, ele pula essa primeira etapa de correr para Jesus. O eu creio irresponsável, ele desconsidera a necessidade de ter intimidade a partir do encontro com Jesus. Esse eu creio postergado, deixado para depois, por não ser importante o encontro com Jesus, faz com que as pessoas tenham uma espécie de, como é que as nutricionistas dizem? É caloria vazia. Sabe o que é caloria vazia? Caloria vazia é quando você come uma coisa que não nutre. Biscoito recheado, cheio de caloria vazia. O indivíduo comeu um pacote de biscoito recheado inteiro e me parece que até saciou a fome, mas nutricionalmente falando, caloria vazia. Manter um relacionamento com Deus pulando a primeira etapa, que é correr para Jesus, meu Deus, caloria vazia espiritual. Não vai conseguir ter algo que sustente na hora que o tumulto vier. E acredite, o tumulto vem, cedo ou tarde. Todo mundo passa por uma tempestade. Cedo ou tarde, longe ou perto, este corpo que possuo vai passar por dificuldades. Cedo ou tarde, longe ou perto, esta alma com a qual tenho minhas sensações, tenho meus sentimentos, elaboro as minhas ideias, uma hora ela vai ter seu tilt, uma hora ela vai ter suas dificuldades. Este espírito que eu tenho e que Deus me deu, cedo ou tarde, longe ou perto, vai passar por dificuldades por conta do estado mal da alma, por conta dos efeitos colaterais do pecado. E é exatamente nesse momento onde haverá a definição do que eu sou diante de Deus. Se eu sou alguém que vai permanecer de pé em meio à tempestade, é porque eu tive o encontro com Jesus. Eu estive com Ele. Ou eu pulei essa etapa, eu fui para a próxima. E qual é a próxima? Está aí. Veja aí, verso 47. Ele diz assim: todo aquele que vem a mim, vírgula, próximo, ouve as minhas palavras. Peraí. Josinha está fazendo confusão. Quer dizer que há uma possibilidade de não encontrar Jesus e pular para ouvir as suas palavras? É claro que há. É claro que há. Há muitos anos, veja, eu fiz seminário eu nem sei quando foi. 20 anos atrás. Eu me formei em 2004 no Instituto Teológico Batista de Ensino Superior. Naquela época, já se falava que há mais de 20 anos nos Estados Unidos existia o teólogo profissional. Eu não estou criticando, não. É melhor que seja um teólogo profissional do que ser um bebum profissional, né? Pelo menos o cabo estudou lá. Mas deixa eu dizer para você que era possível admitir, imagina, há 20 anos atrás, quando eu me formava, quando eu estudava, já existiam teólogos profissionais há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Imagina hoje como é que está. Agora preste atenção. Naquela época já se falava em teólogos ateus. Como assim? Nossa, o cara entendia de teologia sistemática inteira. Ele começava com hamartia, a doutrina do pecado, passava pela pneumatologia, depois ele descia para a escatologia. Ele sabia todas as regias. Era um teólogo, era um ginicultor, né? Deixa eu dizer para você
que é perfeitamente possível que alguém conheça a palavra e não tenha tido encontro com Jesus? Agora deixa eu fazer uma denúncia aqui, muito séria. Por conta do que está na prateleira sobre religião, há muitas pessoas que pulam o encontro com Jesus e vai ouvir suas palavras. É possível? É. É perigoso isso? Eu estou denunciando isso como um perigo, porque muitas vezes tudo que fazemos é repetir a palavra de Deus. Tudo que fazemos é ouvir, repetir, às vezes decorar. Irmãos, Jesus estava dizendo: vocês parem de me chamar de senhor, de mestre, se vocês não colocam em prática o que vocês vivem. Porque primeiro, olha, se um homem vem a mim, em primeiro lugar. Segundo lugar, se ouve as minhas palavras. Ouve as minhas palavras. E em terceiro lugar, bote seus olhinhos aí. Vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Veja, são 3 etapas. Tem que praticar isso, me lembra Esdras. Esdras, a Bíblia diz que Esdras tinha preparado no seu coração. Ele tinha preparado o seu coração para buscar a palavra do Senhor, entender a palavra do Senhor e ensinar os seus estatutos em Israel. Vê como se casa o que está lá no Velho Testamento com o que Jesus disse. Buscar, estudar e ensinar em Israel os estatutos. Qual é a melhor maneira de ensinar qualquer coisa a alguém? Responda daí, para ver se eu escuto daqui. É praticando. A melhor maneira. Essa coisa de dize-me com quem andas e te direi quem és é a mais pura verdade. Se você anda com Deus, se você anda com Jesus, se você pratica aquilo que você ouviu quando foi ao seu encontro, as pessoas vão olhar para você e vão aprender de você. Vão aprender com seu comportamento. É por isso que Pedro, no capítulo 1 de 1 Pedro 1,14, ele diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Numa outra versão, diz: em todo o vosso procedimento. Como é separado aquele que vos chamou, sede vós também separados em todo o vosso procedimento. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre esse tema para Timóteo, ele diz: Timóteo, seja exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na fé, no espírito, na pureza. Seja exemplo, que as pessoas, quando olharem para você, elas possam ver Cristo, aprender com Cristo. Bom, Jesus então, nesse texto, vai dizer: vocês parem de estar me chamando de senhor, porque isso já está me irritando. O que vocês têm que fazer é, se vocês vêm a mim, me ouvem, vocês precisam praticar. Porque se vocês não praticarem, o fim de vocês vai ser desastroso. Eu vou fazer um jumping bem grande. Eu não devia, mas eu vou. Quebrar minha didática aqui. Se você colocar os seus olhinhos na última frase desse fragmento, você vai ver qual é a proposta. Para quem desconsidera tudo que eu acabei de expor. Está lá. Bote seus olhinhos, 49, parte C. Diz assim, ó: e aconteceu que foi grande ruína daquela casa. Quer garantir uma grande ruína para seus planos, para seus projetos, para sua vida? Quer garantir ruína? Josinha, quem é que quer garantir ruína? Então evita, ó. Se você não cumprir esses 3 passinhos que Jesus disse, corra para ele
ouça sua voz e as pratique. Senão vai ser grande ruína. E isso aqui não é ameaça de neopentecostal. Isso não é ameaça de um pastor fervoroso. Isso é Bíblia pura. Foi Jesus que disse: vocês parem de estar me bajulando e vocês vão praticar o que vocês estão ouvindo. Senão nada do que vocês estão construindo vai ficar de pé. Nada do que vocês estão projetando vai ficar de pé. É grande a ruína. É grande a ruína. Não é um pouquinho, não. O advérbio de intensidade aqui. Grande é a ruína. Vai ser grande. Bom, pode ser um adjetivo também, né? Agora vejam bem. Jesus, quando começa falando nisso, ele fala. Ah, isso é muito bom. Que bom que eu lembrei disso aqui. Veja que a ruína, o mal, o castigo, a queda, a punição, a perda, tudo isso num lugar só é a exceção. E não é o plano de Deus. É a exceção. O plano de Deus é o quê? É que ao correr para Jesus, ouvir a sua voz, as suas palavras e as praticar, você tenha plenitude de vida, a ponto de, quando vier a tempestade, como eu disse agora há pouco, cedo ou tarde, longe ou perto, ela virá. Se ela não veio ainda, vai vir. Sempre haverá tempestades. Ninguém consegue viver um tempo dado à existência sem passar pelas dificuldades, sejam quais forem. Você pode ser rico, mas vai lhe alcançar. Você pode ser pobre, mas vai lhe alcançar. Você pode ser marromeno, vai lhe alcançar, porque as dificuldades da vida não se circunscrevem ao poder econômico, não é a força do material, mas é a existência tricotômica do homem, corpo, alma e espírito. Há pessoas que têm tempestades no corpo, no mundo físico. Há pessoas que têm tempestades na alma. Quanta gente com depressão, tão mal. Tem pessoas que têm dificuldade no espírito, não consegue se libertar. Seja como for, deixa eu dizer aqui, a proposta de Jesus. Por isso que eu disse, essa é a regra. A regra de Jesus é que você fique de pé quando a tempestade vier. Eu vou repetir. A proposta de Jesus é que você fique de pé quando a tempestade vier. A regra é que os planos que você construiu fiquem de pé quando a tempestade vier. Fiquem de pé, permaneçam de pé. Efésios 6, verso 12 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Tomai toda a armadura para resistir no dia mau. E depois de passar tudo isso, permanecer inabaláveis, firmes. A regra sempre foi ficar firme. Cair é exceção. É por isso, irmãos, que eu gosto da doutrina da graça. É por isso que eu gosto da teologia da graça. É por isso que eu amo a misericórdia. É por isso que pensar em favor imerecido é uma coisa que me estimula tanto a acordar de manhã. Porque de manhãzinha as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas. A sua graça sobre mim vai fazer com que eu consiga viver coisas que eu nem mereço. É por isso que eu gosto dessas doutrinas. Porque, irmãos, essa é a regra. A regra é permanecer de pé. Cair é exceção. E é por isso que eu tenho alguma dificuldade daquela pregação todo o tempo de condenação, todo o tempo de acusação, todo o tempo de batida. Parece que o cálice da ira de Deus está todo o tempo fervendo. Eu tenho muita dificuldade com esse tipo de pregação. Tenho muita dificuldade. Não é que eu seja um apologeta da queda. Não é que eu pense que
que as pessoas podem pecar e viver a lavantua na rie e viver do jeito que quiser. Não é isso não. Mas a regra, deixa eu dizer, a Bíblia que está mostrando aqui, está em português, eu não estou inventando nada. Isso não é uma hermenêutica forte não, é leitura da Bíblia. A Bíblia está dizendo que Jesus disse assim, olha, vocês parem de me bajular, por favor, e passem a ouvir o que eu estou dizendo. Porque aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica, vai ser semelhante àquele que vai construir uma casa na rocha e quando vier a tempestade, vai ficar de pé. Esse é meu plano. Esse é o propósito de eu estar aqui. É ensinar para vocês como ficar de pé. A regra é essa, o plano é esse. Eu vim para um objetivo específico. Que objetivo é esse? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, isso é regra. A regra é que Deus quer nos abençoar. Agora, a exceção é aqueles que pulam etapas, ou que ouvem, ou que vão a Jesus e que não pratica. Bom, esse daí por si só, como costumavam dizer os antigos, o mal por si se destrói. Por si só, se alguém estrutura toda a sua existência numa falésia, ou seja, numa montanha que está se desmoronando e vive uma mentira, uma falácia, para fazer um trocadilho, aí quando vier a tempestade não aguenta. E Jesus estava educando aquele povo, educando, como está nos educando hoje à noite, dizendo, filho, filha, depois de dizer eu creio, pratique o que você ouviu, homem. Pare de ser apenas um religioso. E entenda, o meu plano é que você viva bem. O meu plano é que quando tudo estiver difícil, você permaneça firme. Esse é o propósito. Você não pode se acostumar com a possibilidade de estar contado entre aqueles que depois de planejar tanto vai ter tudo perdido. É por isso que eu creio, e é por isso que eu amo tanto a doutrina da graça e a doutrina da misericórdia. O plano de Deus é que nenhum de nós se perca. Jesus disse, nenhum dos que vêm a mim eu lanço fora. Nenhum. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Eu quero lhe dar, nessa reflexão muito rápida, 2 grandes desafios. Primeiro desafio, entender que Deus averbou, Ele recebeu em seus planos, Ele recepcionou o grande objetivo de que você não se perdesse. Eu quero que você entenda que através de Jesus Cristo e do Santo Espírito de Deus, você pode ter vida plena. Você pode ter uma casa que está bem estruturada e quando vier a tempestade, você não vai cair. Não vai cair. O plano é esse. Esse é o primeiro desafio. Desligue esse celular, entendendo que o plano de Deus é que sua casa fique de pé quando a tempestade vier. Entendeu isso, não? O plano de Deus para mim e para você é que quando a inevitável tempestade chegar, estejamos firmados na rocha, a partir de uma vida de prática alimentada pelo que ouvimos do Mestre quando fomos a Ele. Essa é a regra. Primeiro desafio. Segundo desafio, entenda que existe uma responsabilidade inevitável. E o que é isso? Vão ao pé da letra. Responsabilidade é a habilidade de responder diante de. O que é uma pessoa irresponsável? É uma pessoa que não tem habilidade, não está habilitada para responder diante de alguma coisa.
Alguém que sai com um carro sem habilitação é alguém irresponsável, porque não pode responder diante do trânsito. Então, você tem uma responsabilidade inevitável. Significa, você tem que ter habilidade para responder diante do seu comportamento. E isso é inevitável, porque a Bíblia diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Se você não ouvir, não acatar para você esse segundo desafio, corre o risco de você estar construindo todos os seus planos, todos os seus sonhos, a sua casa, a sua vida, a existência, em algo que não vai suportar quando a tempestade inevitável chegar. O que eu sei é que Jesus nunca disse algo de graça. Ele sempre disse com um peso muito grande. E esta palavra que ele diz aqui tem um peso muito grande que eu quero que você guarde para você. Deus tem o plano de fazer de você alguém que permaneça quando a tempestade chegar. Depois de dizer, eu creio, tome para si a responsabilidade de construir a sua casa com base numa prática alimentada pelo que ouve de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.